Estou gravando o evento e daqui a pouquinho, quando terminar o evento, nós vamos disponibilizar aí esse vídeo para que vocês possam curtir depois, compartilhar com as outras pessoas no YouTube, tá bom? Bom, dando início então a essa tarde, esse workshop, só para a gente relembrar algumas coisas, nós fizemos uma edição, vamos chamar de edição, no dia 6 de junho, e dentro dessa primeira edição, nós abordamos algumas questões, algumas reflexões, né, que foram chegando ao longo deste ano, principalmente, e culminou com o processo do isolamento, da pandemia, e muitas pessoas, principalmente na área de atuação, na escola, até algumas inquietações profissionais dos meus alunos da faculdade, principalmente os alunos da instituição de ensino que eu leciono, os adolescentes, muitas coisas foram chegando. E eu aproveitei para, dentro desse processo, pegar todos os temas que eu desenvolvo em sala de aula, na área de gestão de pessoas, né? Então, trazer para vocês, resumidamente, e um formato de realmente reflexão, ok? Então, diante de tudo isso, o que nós vamos trabalhar hoje são reflexões muito pontuais, fazer uma trajetória para que vocês possam, juntamente comigo, tentar entender o momento que nós estamos vivendo e o que espera adiante de nós. Então, são algumas inquietações, são algumas possibilidades, né? Tem muita gente que está temendo o futuro, né? E o futuro já bateu a nossa porta. Então, tudo isso foi motivado para que nós repetíssemos e nós estivéssemos na segunda edição deste workshop que eu chamei Workshop do Novo Mundo. Tá? Então, é um processo, é uma trajetória, e hoje nós vamos bater esse papo até para tentar entender de como vai funcionar toda essa situação. Então, quais são essas novas habilidades, principalmente hoje, né, voltado para o mercado de trabalho, não somente para o mercado de trabalho, mas quais são as habilidades que nós vamos precisar? E quando fala de habilidades, eu estou particularmente reforçando habilidade comportamental. Habilidade técnica, eu aprendi com os meus colegas da área de tecnologia, é fácil, né? Você tem o tutor, o professor, que ele vai ministrando as aulas de uma forma tranquila, passando lá a teoria, aplica-se a teoria. Então, você vai adquirindo essas habilidades e aí você, quando vai para o mercado de trabalho, o seu certificado está dizendo para a empresa que aquilo você sabe fazer. Algumas empresas vão pedir testes ali no ato para que você possa, de fato, comprovar suas habilidades técnicas e outras, através de indicações, vai realmente te contratar porque você foi indicado. O grande problema hoje, que muitas empresas atravessam, e aqui dentro da sala eu tenho alguns colegas aí da área de tecnologia, é como aliar a habilidade técnica com a habilidade comportamental. E a habilidade comportamental não tem especificamente um curso, né, onde você vai treinar a pessoa a desenvolver essas habilidades. Vai do feeling da pessoa, vai da vontade da pessoa, de querer realmente ser desenvolvida. Então é importante entender. Isso aí é um jargão no meio corporativo, mas serve também para o nosso dia a dia, do âmbito pessoal, familiar e social. Muitas pessoas, no mundo corporativo, elas são contratadas hoje, majoritariamente, por suas habilidades técnicas. Mas elas vão permanecer nesta empresa se elas conseguirem desenvolver suas habilidades comportamentais. Até um passado não muito distante, era muito comum, principalmente na área de tecnologia, as pessoas viverem isoladamente dentro da empresa. Não havia necessidade dessa interação. Os tempos mudaram. Então, hoje, as empresas, principalmente as empresas de tecnologia, utilizam uma nomenclatura, né, que alguns de vocês com certeza já conhecem, que são as soft skills. São as habilidades comportamentais. Então, quais são essas habilidades comportamentais e de onde vem tudo isso, né? Depois vocês vão ficar disponível aí a minha formação, um pouquinho daquilo que eu faço hoje, né? Então, quais são as habilidades? Diante de tudo isso,
para tentarmos entender, né, será que eu já tenho essas habilidades? Será que eu preciso desenvolver essas habilidades? Mas antes de eu entender quais são as minhas habilidades, eu preciso tentar responder, né, essas 4 perguntas. Quais são as principais habilidades que serão mais demandadas, exigidas, no chamado novo mercado de trabalho, quando tudo isso passar? Né? E é uma realidade. Hoje, eu penso, trago comigo, tudo que nós estamos vendo hoje, do ponto de vista de tecnologia, já existia. Ela só ganhou impulso, né? As empresas estavam resistentes e reticentes se o home office, por exemplo, iria funcionar. Veio o processo, veio o isolamento, ou você adota o home office, ou você sucumbe. A grande questão é, nem todo mundo consegue adaptar-se rapidamente a essa nova realidade, a esse novo mundo. Porque vai depender de muita disciplina mesmo. Estar online, estar à distância, requer muito mais disciplina do que você simplesmente se deslocar até um local físico. Então, essas habilidades que serão demandadas, nós veremos daqui a pouco, eu selecionei as 10 principais. Se você percebe que não tem, você começa a desenvolver essas habilidades, porque é isso que vai ser exigido a partir de agora, ok? Quais as estratégias que as empresas deverão adotar para que elas se adequem rapidamente a essas novas exigências? Não é somente o funcionário, eu, você, que precisamos nos adaptar. As empresas vão precisar também se reinventar. E que tipo de abordagem e que tipo de atuação essas empresas deverão ter para que elas continuem sobrevivendo e se reinventando cada vez mais neste mercado tão competitivo, principalmente quando envolve o uso de tecnologia. E dentro desses aspectos, dessas exigências dessas empresas, nesse novo cenário, eu preciso entender como preparar os novos gestores. Os gestores de março talvez não sirvam mais para as empresas de setembro deste ano. Muita coisa mudou. E tem muita gente ainda resistente a esse tipo de mudança. Tem gente que não vai se adaptar. Uma das coisas que mais as pessoas estão temendo é o desemprego. Inevitavelmente, muitas pessoas vão ser demitidas. E eu não estou dizendo aquelas pessoas que correm o risco, por exemplo, do seu trabalho ser automatizado. Eu estou dizendo daquelas pessoas que não vão se adaptar. Elas não terão mais espaços dentro das empresas. Elas estarão ultrapassadas, né? Então, como preparar esses novos gestores e qual é ou quais serão os perfis dos novos empreendedores? Então, o empreendedor, a pessoa que tem o espírito empreendedora, nós estamos todos passando por este processo e a gente não pode ficar enxergando o problema. Nós temos que pensar oportunidades. E nessas oportunidades, e podem ter certeza que neste momento tem muita oportunidade e poucas pessoas estão percebendo essas oportunidades. Então, quais são os perfis? Ou qual o perfil de personalidade que melhor vão se adaptar a essa realidade? Quais aqueles que têm mais dificuldades? No finalzinho, eu vou até dar uma palhinha desses perfis, até para vocês sentirem como é que a coisa funciona, né, do ponto de vista de desenvolvimento de habilidades comportamentais, né? Então, essas 4 perguntas refletidas e respondidas darão norte para que nós possamos enxergar possibilidades que surgirão e estão surgindo numa velocidade cada vez mais rápida. Então, eu fiz um resumo das 10 principais habilidades, das competências comportamentais que serão exigidas a partir de agora pelas principais empresas. No sentido horário, pensamento crítico, nós vamos ver cada uma delas daqui a pouco. A criatividade vai ser exigida cada vez mais. Um processo verdadeiro de gestão de pessoas. De que forma tudo isso será coordenada com as outras pessoas. A parceria será importante. Há cada vez mais hoje parceria
vai ser realmente necessária. As pessoas vão precisar se ajudar, tá? Então, primeiro, nós temos este processo, onde você vai buscar parceria. Segundo, inteligência emocional. A tão falada inteligência emocional, cada vez mais vai ser necessário e exigido neste novo cenário. Julgamento e tomada de decisão. As pessoas vão precisar tomar decisões rapidamente. E cada vez mais buscar orientação ao serviço. Nós estaremos sempre buscando esta prestação de serviço, esse olhar mais atento, principalmente para as necessidades das pessoas. Negociação, capacidade de negociar. Tem gente que tem muita dificuldade de se posicionar. Tem muita gente que tem dificuldade em dizer não. Isso é normal. Então, na sala de aula, né, os meus alunos lá atrás, né, eu já comecei a conversar com alunos que eu dei aula há 25 anos atrás, e é a mesma coisa, alunos mais recentes, aí 2010, 2012, 14, né, todos aqueles projetos que a gente trabalhou, nós trabalhamos juntos, e até os atuais, tem muita gente com muita dificuldade de dizer não. E flexibilidade cognitiva, né? Essa flexibilidade cognitiva vai exigir cada vez mais de que a gente não haja no automático, que a gente reflita, que a gente pense antes de nós agirmos. E resolução de problemas complexos. Cada vez mais surgirão problemas muito complexos que vão demandar de nós respostas muito rápidas. E não dá para a gente parar, pensar, ficar analisando qual é o melhor momento para fazer ou tomar tal atitude. Surgiu o problema, cada vez mais vai exigir essa velocidade de resolução. Então, estes 10, né, essas 10 competências e essas 10 habilidades, é um resumo do que foi definido no último Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça. Então, como o mundo, isso aqui não é Brasil, como o mundo vai encarar as competências fundamentais para o novo mercado de trabalho. Isso foi desenhado antes da pandemia e ganhou muito mais força com a pandemia. Nós vamos ver daqui a pouquinho o que é cada uma delas. Então, resolução de problemas complexos. Cada vez mais, hoje as empresas, como elas estão num ambiente online, num ambiente interligado, cada vez mais os problemas se acumulam. E a cada dia que passa tem um problema novo. Hoje de manhã fui surpreendido por um problema, né? Acho que eu tenho amigos aqui na sala que é de redes, de computadores, de infraestrutura. Quando eu fui acessar o site da faculdade, me veio, né, a seguinte mensagem: erro, se eu não me engano, 526, o SSL. Para quem é da área é fácil resolver esse problema. E para quem não é? Como é que eu vou resolver esse problema? Né? Na hora veio aquele suador, né? Na hora veio aquele disparo de adrenalina no coração, meu coração acelerou, estava quase em cima da hora. Entrei na plataforma, atento de um jeito, ligo o outro notebook, também não consegui. Falei, bom, calma, relaxa, inteligência emocional, aplica, vou para o Google Meet. Abri o Google Meet, criei uma reunião, peguei o link, compartilhei no grupo da sala, todo mundo, dei a aula pelo Google Meet. Isso é um exemplo de resolução de problemas complexos. Existiu um problema que eu não sei resolver, mas eu vou buscar alternativa, tá, para que a outra ponta não seja prejudicada. Eu poderia muito bem, como eu não sou da área de tecnologia, mandar uma mensagem para os meus alunos dizendo assim: pessoal, deu ruim, hoje não tem aula, porque eu não consigo acessar o ambiente da faculdade. A partir de agora, gente, cada vez mais, claro que cada um dentro das suas particularidades, a gente vai precisar dar essas respostas muito rapidamente. Isso aqui é um exemplo de problemas complexos. Para mim é um problema complexo entender o que é o problema, o erro 526, né? O SSL que estava conflitando. Aí vai lá, é erro de data de sistema, não sei se é o servidor lá da faculdade, não sei se é o meu modem. Isso é um problema complexo para quem não é da área. Mas
Se eu chego para o meu gestor e falo assim, hoje eu não dei aula porque eu não consegui acessar o ambiente, tá, mas qual foi as alternativas que você utilizou? Eu tenho que dar essa resposta. Então, isso é um exemplo de resolução de problemas complexos. Pensamento crítico. Ou seja, cada vez mais, e aí entra também o papel do gestor. Cada vez mais eu preciso entender o que eu estou fazendo. Não basta simplesmente faz. Eu preciso entender que aquilo que eu faço pode impactar muitas pessoas. A maneira como eu faço também pode impactar pessoas. Então eu tenho que ter um pensamento crítico. E pensamento crítico não é ser somente uma pessoa que vai criticar tudo e a todos. Passa por um filtro onde eu preciso fazer-me entender, eu tenho que entender o que eu estou fazendo para caso surja um problema complexo, eu consigo dar vazão, eu consigo responder. Então, cada vez mais, este pensamento crítico vai ser necessário e exigido de todos nós. Não dá para a gente simplesmente negar, nos eximir, não estou preparado para isso, eu tenho que me preparar para isso. Sabe por quê, gente? Feliz ou infelizmente, cada vez mais, né, com o advento da tecnologia, mais e mais funções vão sendo acumuladas por outras pessoas. Então, o fato de você mostrar competência, você vai virar refém do seu próprio sucesso. Cada vez mais vão ser demandados a você muito mais atividade, muito mais trabalho. Mas não é por isso que você não vai ser quem você é, para você não ter mais trabalho. Correto? Porque você precisa se mostrar, você precisa ser visto no ambiente corporativo. Você precisa ter uma outra atitude para que você realmente possa se sobressair e sobreviver nesse novo mercado de trabalho. A grande questão é a sobrevivência no mercado de trabalho. Quais são as respostas que nós vamos dar dentro do ambiente corporativo? E dentro disso, os gestores também têm que estar preparados para receber essa demanda dos seus funcionários. Não dá mais para a gente ter gestores engessados, gestores que não compartilham, gestores que não delegam, né, e gestores que não explicam para os seus funcionários o que ele precisa fazer. Então, se você trabalha numa empresa como essa, dentro desse cenário, talvez essa empresa não sirva mais para você. Está na hora de você voar, buscar outras empresas ou respirar novos ares. Né? Porque não dá mais para a gente conviver com pessoas que impeçam o nosso crescimento. Criatividade. Está ligado ali, né, com a resolução de problemas complexos. Você precisa ser criativo. E para ser criativo, pelo menos eu penso, eu acredito, relaxa. Respira. Qual alternativa? Existe ou existem alternativas? Depois você age. Depois você vai resolver de uma outra forma, né? Então, mas naquele momento você encontrou uma solução rápida. Você foi criativo. Então, a criatividade, utilizando uma frase do Einstein, é a inteligência se divertindo. Tira o peso. Surgiu um problema? Tira o peso. Como assim tira o peso? Gente, você mesmo está se pressionando. Se a gente não entender que nós mesmos nos pressionamos, não precisa ficar com aquela pergunta, como é que você lida com pressão? Como é que você trabalha com pressão? A situação em si vai te pressionar. E hoje eu me senti pressionado. Como é que eu vou dar vazão a tudo isso? Né? Então, diante dessa possibilidade, eu tenho que praticar aquilo que eu estou ensinando. Senão fica contraditório. Né? E existem muitas contradições hoje no mercado de trabalho. E existem muitas contradições, que é o meu universo, no ambiente escolar. Aquilo que eu digo não é aquilo que eu pratico. Então, alguma coisa fica descolada. Então, a criatividade, ela precisa urgentemente ser colocada em prática. Eu costumo utilizar o seguinte exemplo, principalmente com as minhas alunas, né, de psicopedagogia na pós-graduação. Eu falo assim para elas, se vocês derem para esta criança, para esses seus alunos, uma folha em branco e um monte de tinta, lápis de cor, giz de cera, vira as costas, a criança vai se virar. Ela vai botar para fora toda a criatividade.
E se você colocar a mesma folha com as mesmas ferramentas na mão de um adulto, ele vai olhar para você e vai falar assim, o que eu faço? Né? Porque o adulto já está cheio de bloqueios, cheio de filtros. A criança não. A criança manda bala. Né? As cadeiras aqui de casa, eu sei como é que está. Virou tela, as cadeiras. Porque quando o Valentim vai pintar, né, ele não pinta só o papel, ele vai pintando. Ele vai virando o Hulk. Ele pinta de verde o braço, né, e vai falando que é o Hulk. E aí daqui a pouquinho o braço já esbarrou no pano da cadeira. É a criatividade. Agora o ser humano, o adulto olha para a folha e ele é capaz de entregar a folha em branco, porque ele acha, ele acredita que ele não é criativo. Quantas atividades, os meus alunos são provas, quantas atividades eu dei em sala de aula, né? E tem aluno que trava, tem aluno que não vai. Né? Porque vai? Ah, professor, eu não consigo, eu não sei desenhar. Se você fosse criança ou permitisse que a sua criança agisse nesse momento, qualquer coisa sairia. Ninguém está pedindo para você ser um artista. Né? Bote para fora a sua criatividade. Gestão de pessoas. Né? O atalho para o sucesso. E quando a gente fala de gestão, não necessariamente você precisa estar numa posição de gestor. Né? Querendo ou não, você afeta pessoas. A sua atitude afeta pessoas. E é comum, né, no mundo corporativo, pessoas que estão no cargo de gestão não sabem fazer gestão. Pessoas que estão na liderança não gostam de pessoas. Então isso é comum. Né? E é comum também, sala de aula, nós temos professores que não gostam de alunos. Então, mais do que nunca, uma boa gestão de pessoas será o atalho para o sucesso. Sucesso pessoal, sucesso profissional, prazer de estar ali. Porque se você tem prazer naquilo que você faz, correto? O levantar cedo para trabalhar não será um fardo. Né? Será motivo de agradecimento. Puxa vida, mas assim é fácil, eu já ouvi isso de tantas pessoas. Então, se você já ouviu isso de tantas pessoas e você não consegue praticar, muda a chave. Porque talvez essas pessoas estão te dando, né, recados, pílulas, para que você perceba que é aqui que precisa mudar. Então você precisa mudar essa chave, o mindset, a forma de pensar, para encarar, né, todo dia como se fosse um presente, o último, como se fosse o último. Viva intensamente. Né? Se você não trabalha naquilo que gosta, procure gostar daquilo que faz. Para que as pessoas possam ver você como aquela positiva, aquela que realmente influencia a vida delas. E a gente influencia, a gente impacta a vida de pessoas. E quantas pessoas no ambiente corporativo, no ambiente educacional, é que impacta negativamente as pessoas, a vida das pessoas, que tolhe a criatividade. Né? Então, essas pessoas precisam ser tiradas do cenário. Então, gente, quando eu recebo, e nós, né, os mais velhos, embora eu tenha 30 anos, né, eu só tenho 30 de sala de aula, os mais velhos vão entender, né, quando nós estamos neste processo, né, e quando a gente recebe uma notícia, olha, as empresas vão passar por um grande corte. A gente sobreviveu a tanta coisa, né? E a gente olha do lado e fala assim, se essa pessoa for desligada, para mim não é surpresa, porque demorou para ser desligada. Porque não se empenha, não se esforça, e quando vem a demissão, se surpreende. Por que eu? Então, a gente precisa entender que gestão de pessoas não é feito somente pelas pessoas que estão na gestão. Ok? Coordenação e organização. Nós vamos falar isso daqui a pouquinho. Tá? Primeiro, não existe bagunça organizada. Ou é bagunça, ou está organizado. Tá? Então, é preciso, né, criar uma lista de suas atividades. Para algumas pessoas isso é fácil, para algumas pessoas já fazem isso tranquilamente. Eu tenho aqui alguns alunos
do Senai aqui presente, eu tenho alguns alunos da pós-graduação que eu estou vendo aqui no chat. Para alguns alunos isso aí é tranquilo, né? É o neurótico, a neurótica da lista, ok? Mas para outros, não. Para outros, enche o computador de post-it, aí vai tirando aquele post-it, né? Isso aqui eu já fiz, já fiz, já fiz. E tem gente que guarda tudo aqui. Aí o que acontece? Eu sei que eu tinha um negócio importante para fazer, mas não lembro agora o que era. Claro que não vai lembrar, porque outra coisa aconteceu, outra coisa está sendo processada na sua mente que vai ocupando espaço. Então é necessário formatar esse cérebro de uma vez por todas para que você possa entender. Cada vez mais vai ser exigido de você, mesmo que isso seja muito difícil, se coordenar e se organizar. Por que eu estou falando isso, gente? Porque cada vez mais, quando pedirem algo para nós, a resposta tem que ser instantânea. Não vai dar para a gente ficar pensando na resposta, porque os problemas que surgirão a partir de agora, cada vez mais serão problemas complexos e as respostas vão ter que ser imediatas. E é nesse cenário que quanto mais organizado nós formos, melhor será a nossa adaptação. Daqui a pouquinho eu vou falar quem vai ter dificuldade para se adaptar, eu já sei que tem gente aqui anotando coisa que eu estou falando, né? Mas faz parte do perfil, cada vez mais. Organização e coordenação. Tá? Inteligência emocional, todo mundo já falou, desde 1995, Daniel Goleman, no seu tese de doutorado em Harvard, já vem falando de inteligência emocional. Outras pessoas já falaram de inteligência emocional. Tantas empresas contratam inúmeros, né, consultores para falar de inteligência emocional, e o que a gente menos percebe hoje na sociedade, de uma forma geral, são pessoas com inteligência emocional. Haja vista nas redes sociais, né? Os nervos estão à flor da pele. Você não pode colocar absolutamente nada, porque as pessoas tendem a interpretar de uma forma totalmente equivocada aquilo que você não falou. Então, nesse contexto, eu particularmente, para me privar, para me proteger, né, para não me expor, parei. Parei de postar, parei de responder coisas que vão suscitar polêmicas, deixei de seguir muitas pessoas, né? Deixei de seguir muitas mesmo. Porque ali não tinha um enriquecimento, ali tinha uma afronta, né? Ali tinha realmente um ataque. Então, eu posso divergir de você em tudo. O que eu não posso é te desrespeitar. Isso é inteligência emocional. Então, cada vez mais a gente percebe que o que falta para o ser humano é a inteligência emocional. Que nós já estamos falando disso desde 95. Ou seja, 25 anos falando disso. E cada vez mais a gente percebe que as pessoas não praticam a inteligência emocional. Isso em todos os aspectos. Desde o núcleo familiar até as organizações. Então, a inteligência emocional cada vez mais vai exigir de nós, respira. Respira. 2, 3 minutos que você entra em conexão consigo mesmo, né? E uma das coisas que eu estou orientando muita gente a fazer, o Abel recentemente passou aí comigo por um processo, né? Meditação. Reflita. Né? Relaxa. Entre em contato com você. Tente explorar suas habilidades. E eu vou dizer mais. Este processo de meditação, né, me possibilitou tirar projeto do papel. E se eu estou hoje fazendo isso com vocês, é fruto deste processo que eu passei há pouco. Porque estava tudo na minha cabeça. Falei, eu preciso botar para fora. Então, quando você entra em conexão consigo através, principalmente, da inteligência emocional, você descobre dentro de si ferramentas que você desconhecia. Você descobre habilidades que você negava existir. Você sabe que está ali. Só basta regar, que ela germina, brota, mas a gente fica se escondendo. Tomada de decisão. Ah, puxa vida, ficou desconectado aí, essas letras bagunçadas.
Aí eu conversando com a Helena, que preparou tudo isso, ela falou assim, esse aí é um modelo disruptivo de mensagem. Eu falei, então tá bom, eu não vou discutir com uma pessoa que entende da área, né? Então a tomada de decisões, gente, a gente pode ver uma situação que para nós seja completamente estranha, né? Você observar aqui uma palavra que ela está solta, uma letra lá embaixo, do jeito que está sendo apresentado, não importa. A gente precisa tomar uma decisão. A porta está aberta. É só a gente atravessar. O que tem lá dentro? Entra e vê. Né? O que tem lá dentro, você só vai saber se entrar. Não, vai você. Aí você vê e vem aqui fora me contar. É mais ou menos isso que acontece. Então, outra coisa, é muito comum, tá? Tem gente na empresa que vai incitar as outras pessoas a tomarem decisões equivocadas. Olha, vocês estão sabendo que o novo chefe vai implantar uma nova, sei lá, uma nova tarefa ou uma nova escala de trabalho. Eu, particularmente, não vou concordar. Amanhã eu vou lá no RH, vou pedir minha demissão. Aí arrasta aquela multidão atrás, né? Aí todo mundo vai lá e pede demissão, porque foi influenciado a tomar essa decisão. Aí quando volta com a decisão tomada, aquela pessoa que ligou o pavio, acendeu o pavio, não, eu fui para casa, refleti bem, falei com meu marido, com a minha esposa, eu vou dar um tempo para ver como as coisas acontecem. E eu vi isso acontecendo inúmeras vezes nas empresas. Então, a tomada de decisão, gente, você precisa tomar pautada, primeiro, dentro dos seus valores, ok? Se o valor que a empresa, os valores que a empresa que está apresentando bate com os seus, ótimo. Segundo, do ponto de vista racional, seja racional para você assimilar o processo. Terceiro, você não pode negar que toda tomada de decisão é puramente emocional. Toda tomada de decisão. Ela vai envolver, mesmo que você queira ou não, um aspecto emocional. E aí você volta e fala que aí sim a gente amarra com a inteligência emocional. Porque toda e qualquer emoção, no fundo, tem um pedacinho, né? Decisão tem um pedacinho de emoção ali que você precisou buscar nela para destravar, para você se alavancar. Orientação para servir. Cada vez mais o trabalho colaborativo vai ser necessário. Cada vez mais as pessoas vão ter que se despojar de algumas verdades para poder entender, né? Qual é a necessidade do outro, não somente a minha. Eu também tenho necessidade, cada um de nós temos necessidades, mas qual é a necessidade do outro e de que forma eu posso ajudar? Então, um olhar, uma escuta mais empática é capaz da gente entender e talvez resolver uma questão. Às vezes, nesse processo, eu estou vivenciando muito isso, porque todos os dias praticamente eu ligo para alunos para tentar entender por que eles estão ausentes das aulas e a maioria, quando se ausenta, é que alguma coisa pegou. Né? É ansiedade extrema, quadros depressivos, a família está em casa se degladiando porque as pessoas esqueceram como é que se convive dentro de casa. As pessoas não conviviam dentro de casa por muito tempo, agora tem que conviver. Então, muitos deles relatam ambientes tóxicos onde estão vivendo. E basta uma escuta, você falar para essa pessoa, relaxa, calma, quando você precisar de qualquer coisa, me procura. Não fique sofrendo sozinho. Né? E aí as pessoas, no final da ligação, relaxam, né? E agradecem, porque ela não fazia ideia de que tinha alguém do outro lado preocupado com a situação dela. E às vezes tem gente que sofre calado, não fala. E nós precisamos entender o olhar do outro, para que a gente, através do olhar, possamos descobrir o que o outro precisa, sem que ele possa dizer. Tem gente que não vai dizer, né? Eu já liguei para vários alunos que me disseram, professor, eu prefiro não falar. Ok, é um direito seu. Prefere não falar, não fala. Mas se você não me falar, eu não posso te ajudar. Mas aí é seu critério. Então, cada vez mais nós vamos precisar dessa orientação, a orientação para servir. Porque cada vez mais a gente vai precisar nos colocar no lugar do outro. E o outro vai precisar, cada vez mais, estar aberto a receber ajuda.
Porque tem gente que sofre, mas não pede ajuda. A gente não consegue adivinhar. 9, capacidade de negociação. Então, gente, tem perfis, né, de pessoas, perfis de personalidade, que consegue falar, que consegue negociar, que consegue conversar de igual para igual com o seu gestor. Tem gente que tem medo do gestor, não, e de graça. O gestor nunca fez nada, mas tem gente que tem medo. Não conversa, não fala, não expõe. Então, cada vez mais, essa capacidade de negociação vai precisar acontecer. Tá? E digo mais, a negociação, né, o Abel disse, acho que lá atrás, no nosso primeiro encontro, é a relação ganha-ganha. Né? Não basta simplesmente uma ponta ganhar. As duas precisam ganhar. Hoje, cada vez mais, a parceria ela vai ser muito mais intensificada. E dentro dessa parceria intensificada, o ganha-ganha precisa prevalecer. Né? Então, dentro desse ganha-ganha, é necessário entender também que o outro pode ter limitações na hora da negociação. E eu não preciso ganhar tudo de uma vez. Eu posso ganhar pouco, mas muitas vezes. Esse talvez seja um novo cenário aí para os novos negócios. E cada vez mais eu acredito que os custos serão reduzidos por conta de uma nova realidade que vai se avizinhar. E daqui a pouquinho nós vamos falar qual é essa nova realidade. Tá? Então, chegando no 10º, flexibilidade cognitiva. Então, nós chegamos aí, né, varrendo aí as 10 principais habilidades que já começaram a ser demandadas nesta atual circunstância, nesse atual cenário. Né? Então, flexibilidade cognitiva. Não haja precipitadamente. Pare. Pense um pouco antes de agir. Então, diante de todo esse cenário, então, pare e pense. Não continue tomando atitudes precipitadas, que é o que muita gente ainda faz. Nesse novo cenário, é importante você parar, pensar, analisar qual é o problema. É simples, é complexo? De que forma você pode resolver? Com criatividade ou com aquilo que você já faz? Se aquilo que você já faz não está dando resultado, você vai ter que fazer coisas de forma diferente. É nisso que entra essa flexibilidade cognitiva. É você tentar entender esse novo cenário, não sofrer por antecipação e tentar encontrar respostas criativas, principalmente para problemas complexos quando eles surgirem. E vão surgir cada vez mais. Tudo bem até aí, gente? Então, ó, finalizei essas 10. Antes de partir para o próximo, alguém quer colocar alguma coisa, acrescentar algum comentário, falar alguma coisa, perguntar alguma coisa? Fiquem à vontade. Não? Evelaine? Não? Não, minha internet caiu, eu tô perdida. Não, Mas pera, depois eu me acho. Vamos lá. Quem mais? Ninguém mais? Joás Lima. Ei, Joás. Esse Joás é gente boa demais. Alguma pergunta, Joás? Não estou acompanhando, não estou em algumas coisas aqui. Vamos seguir. Legal. Valeu, Joás. Joás é uma pessoa aí muito querida, sempre me acompanhou, meu aluno aí. Gato, hein? Hã? Gato para um. Ô, louco. Então é muito aluno. É muito aluno. O Joás estava, não sei se ainda continua na Claro, Joás? Sim, estou lá, 6 anos já. Muito bem. Então nós tivemos altas reflexões aí no período em que o Joás esteve lá com a gente como jovem aprendiz, né? E hoje deslanchou. Estamos aprendendo cada dia e desenvolvendo, né? Como jovem aprendiz, o Joás colocava os aprendizes em maus lençóis. Porque por ele ser bom, né? O Joás sempre foi bom, né? Ele fazia coisas que a empresa dizia assim, não pode. Mas ele fazia, né? Porque a loja exigia e aí ele, né, se colocava na disposição e ia fazendo. Legal. Mais alguém quer colocar alguma coisa? Mais alguém quer falar, comentar? Abel, antes da gente passar para o próximo?
Tranquilaço, querido. Boa. Tá conduzindo maravilhosamente bem. Seria apenas mais do mesmo, entendeu? Muito bem. Toca o bonde aí. E agora nós vamos falar então da revolução tecnológica. Eu peguei esses dados, não foi da minha cabeça, né? Não foram da minha cabeça. Eu peguei e participei recentemente aí de uma discussão, de uma live, de um fórum digital, né, das empresas do ABC aqui de São Paulo, né, ABCDM lá. Então eles têm um comitê, né, um comitê para discutir essa revolução tecnológica, revolução digital. E segundo estudos da área, né, da área cibernética, digital, né, até 2035, aproximadamente aí 22 milhões de empregos serão criados na área da tecnologia. Então, o que eu digo para as pessoas, nós vamos ter crise de desemprego? Vamos. Mas, em compensação, 22 milhões de empregos serão criados. Ok? Claro, 22 milhões de empregos ao redor do mundo, além do que já existe na área de tecnologia. Ok? Além disso, só para vocês terem uma ideia, eu não trouxe esses dados aqui, até 2035, por conta de todo esse impacto tecnológico que nós estamos experimentando, existe uma tendência de movimentação somente na área de tecnologia no mundo, 12,5 trilhões de dólares. É uma tendência. Gente, 12,5 trilhões de dólares, a gente precisa entender que parte ficará com a gente, né? Que parte o Brasil pegará? Porque se nós não fizermos também a nossa revolução tecnológica, esses 12,5 trilhões de dólares irão para outros países, não ficarão aqui. E cada vez mais nós vamos exportar mão de obra e não desenvolver o nosso parque tecnológico. Cada vez mais nós vamos ficar dependentes de importação, né, de produtos, etc., do que desenvolver as próprias ferramentas potenciais. Nós temos para isso, desenvolver produtos aqui internamente e não depender mais de países de fora. Eu não estou dizendo que a gente não vai negociar com ninguém, não é isso. Estou falando do ponto de vista de tecnologia. Nós temos condições, e muitas condições, de desenvolver o nosso próprio parque tecnológico. Porque tem muita empresa de tecnologia já instalada no Brasil. E o Brasil, na área de tecnologia, se desponta como um dos melhores. Israel lidera, vem a Índia. O Brasil não passa feio. Então, qual é o pedaço disso tudo que cabe para nós? É isso que a gente precisa entender. 22 milhões de empregos serão criados, uma injeção, uma movimentação global de quase 13 trilhões de dólares até 2035. Pô, 2035 está longe. Não está, né? Porque o tempo está avançando rapidamente. Então, logo, logo bate a nossa porta 2035. 30% é o número que deve crescer de empresas com home office após pandemia. Google, Nubank, Twitter, Facebook, XP já anunciaram que vão praticar o home office quase que 100%. E aí vai uma pergunta. Os prédios comerciais que essas empresas ocupavam serão devolvidos, né? Ou seja, as empresas não vão precisar de mega complexos para abrigar milhares de funcionários. Todos eles estarão dentro de casa. E qual é a área que vai demandar? A área de suporte. Vai demandar muito trabalho, né? Então, a área de suporte vai crescer exponencialmente, porque vai ser exigido uma infraestrutura onde as pessoas vão precisar consumir tudo isso. Então, existem casos em que as empresas não vão mais voltar para o modelo antigo. E o processo de espaço, eles vão reduzir o espaço, reduzir custos, ok? E aí o espaço que antigamente era utilizado para trabalho, algumas empresas estão pensando somente para a integração entre os funcionários. Então, isso já vem sendo desenhado pelas principais empresas de tecnologia do mundo e muitas empresas aqui no Brasil já estão querendo adotar o mesmo critério. Então, as pessoas precisam aprender que o mundo virtual foi impulsionado, tá? Não foi inventado, ele só foi impulsionado com a pandemia.
Isso tudo estava represado, tudo estava esperando o momento certo para vir à tona. Agora veio. E muitas empresas que resistiam ao home office perceberam que aumentou a produtividade dos seus funcionários. Não tem o deslocamento. O funcionário dorme mais, trabalha mais. Dentro de casa a gente trabalha bem mais, né? Mas a gente não tem deslocamento, não tem o cansaço do transporte público, o barulho, o trânsito. Ah, tudo bem, mas nada melhor do que você sair de casa, a gente não pode sair. Gente, tudo isso vai ser adaptado, em breve tudo isso vai passar, a gente vai voltar, teoricamente, para uma nova rotina, né? E a gente vai voltar a buscar esses entendimentos, ok? Tá aí mais uma pessoa querida, o nosso Ítalo Lopes. Seja boa, bem-vindo, Ítalo. Eita, esse Ítalo. O Ítalo não conheceu o Joás, né? O Joás... Não cheguei a conhecer. Então, o Joás é de uma turma, o Ítalo é de outra, mas os dois... Você continua na Claro também, Ítalo? Continuo na Claro, parceiro. Muito bem. Então, esse é o cenário agora pós-pandemia com home office. E aí eu quero provocar vocês. Agora, eu vou provocar. Setores que poderão desaparecer. E aí eu explico por quê. Não é um desejo. Não estou desejando que isso aconteça. Eu só quero refletir com vocês que capacidade para isso a gente tem. Cinemas. Será que essas empresas de cinema, Cinemark, UCI, né, entre outras, vão continuar trazendo para o país mega complexos de salas de cinema? Eu acredito que não, né? Eu acredito que num futuro não muito distante, talvez não necessariamente em outra galáxia, né? Mas os cinemas vão começar, quer dizer, pode ser viagem da minha cabeça, mas os cinemas vão começar, inclusive, a ofertar aquilo que as empresas de streaming faz com o público. Você compra um serviço, faz uma assinatura, né? E aí aquela família que fez a assinatura, viagem da minha cabeça, vai comprar, né? Vai ganhar um conjunto de fones que vão simular o ambiente interno de uma sala de cinema. Ele não vai precisar de home theater instalado na sua casa. O próprio fone vai trazer toda essa sensação. Tecnologia para isso eu duvido que já não tem, ok? Simular um ambiente totalmente Dolby digital, surround, etc., através de um fone de ouvido. Então, teatro, vamos imaginar, vamos fazer a conta comigo. Se nós fôssemos uma companhia de teatro, né, e nós precisássemos exibir um espetáculo, da forma tradicional, nós procuraríamos uma sala, né, que esteja disponível naquela temporada, e aí nós vamos vender os ingressos. Cada espetáculo que a gente faz, a gente lota ali, dependendo da quantidade de salas, de quantidade de lugares na sala, 200, 300, 400 pessoas, né? E aí a pessoa fica inúmeras temporadas ali, meses, naquela temporada, depois viaja para outro estado, vai levar o espetáculo para o estado. Com a tecnologia, você aluga apenas um pequeno estúdio, você abre um streaming, como eu estou abrindo um link para vocês. Dentro daquele estúdio, eu transmito o espetáculo para 2.000, 3.000 pessoas simultaneamente. Então, aquilo que eu levaria meses de bilheteria, em uma única apresentação, eu atinjo a minha bilheteria. Pode ser viagem da minha cabeça, mas tem gente já fazendo isso, né? Tem salas de teatro realizando espetáculo pelas redes sociais. Na minha opinião, é uma tendência, ok? Lojas de departamentos tenderão a desaparecer. A Walmart lá atrás, né? Acho que era da época do Joás, né, que a gente falava. 32 lojas foram fechadas fisicamente aqui no Brasil, o Walmart, porque eles investiram no e-commerce. Magazine Luiza está crescendo absurdamente no mundo virtual. A ação da Magazine Luiza, que custava 30, está 70 na Bolsa de Valores. Da Via Varejo também, né? Via Varejo? Via Varejo explodindo. Está explodindo. Por quê? Essas grandes lojas de departamento, Marisa, C&A, Riachuelo, tendem a desaparecer, gente.
né? Imagina aquele baita complexo. Tendem, não estou dizendo que vai desaparecer. Ah, não, mas tem gente que fala assim, não, mas é legal pegar peça de roupa, pegar, vestir e tal. Antigamente a gente fazia isso com sapato, hoje a gente compra tênis pela internet. A gente não calça mais, porque você já sabe que aquele tênis, aquela marca é confortável. Então você compra, você já sabe que aquele tênis vai servir para você. Livrarias. As livrarias estão fechando. Antes da crise, muitas delas fecharam. Agora, mais do que nunca, o novo conceito de livraria que nós vamos ter são aquelas livrarias no mesmo molde das barbearias. Tem lá salinha de sinuca para você relaxar, tem a cervejinha, tem um cafezinho, tal, mega store. Eu duvido que nós vamos ter, né? O conceito modificou. A gente precisa entender, por exemplo, o Cirque du Soleil, né? O Cirque du Soleil, durante a pandemia, abriu várias, né? Não era lives, porque eram espetáculos gravados, mas eles disponibilizaram links para que a gente pudesse assistir resumos de espetáculo. Então, eles estão se reinventando. É a mesma coisa com o teatro, o Cirque du Soleil. Quem garante que eles não vão alugar lá um picadeiro com essa tecnologia, vender para o mundo inteiro, não é local. Cirque du Soleil não precisa você entender o que eles estão falando, porque a imagem fala por si só. Eles podem vender um espetáculo para o mundo inteiro. Olha a loucura disso. Eles não vão precisar mais viajar com a sua companhia pelo mundo. Eles disponibilizam um link, você compra, disponibilizou o link e você assiste mundialmente, ao mesmo tempo, o mesmo espetáculo. Como é que fica isso na cabeça da gente, hein? Imaginar um cenário como esse, né? Ou seja, cada vez menos emprego, mas cada vez mais oportunidades, se nós olharmos tendências. Por isso que é necessário essas reflexões, por isso que é necessário essa reinvenção. Porque eu costumo dizer, e vou repetir para vocês, aquele mundo que a gente conhecia em março não existe mais. Acabou. Quando nós voltarmos, se voltarmos, tá, a uma normalidade, por isso que eu não concordo com a nova expressão, o novo normal, né? Porque o normal a gente se acostuma. Ah, o novo normal. Então a gente vai se acostumar com o novo? A gente não pode mais se acostumar. Nós temos que estar o tempo todo inquietos, porque a velocidade das transformações, elas serão exponenciais agora. Aquele mundo que a gente deixou lá atrás, em março, não existirá mais. Virá outro mundo. E é preciso estarmos atentos para entender que mundo será esse. E aí, né, uma palhinha do que vem a seguir. Como você reage diante de uma situação? Como águia? Como lobo? Como gato? Ou como tubarão? Né? A águia, nesse momento que eu estava falando, já está fazendo outra coisa. Se tiver águia nos assistindo, já está prestando atenção em outra coisa. Já entrou na rede social, já está vendo mensagem no Telegram, no Instagram. Ah, não, agora já começou a prestar atenção de novo, porque eu chamei a atenção deles. Agora, opa, e falou comigo, desligou o celular, agora está prestando atenção em mim. Né? O lobo já está fazendo planejamento. Né? O cara já está planilhando. A pessoa já está planilhando, já está vendo possibilidade, já está planejando, já está colocando data, já está fazendo conta. Esse é o lobo. Né? Então, se eu fizer esse espetáculo, se eu fizer uma aula online, tal, não sei o quê, vendendo 5 para 1.000, dá 5.000, você vendendo. É isso que o lobo está fazendo nesse momento. Né? O gato está distraindo o lobo. O gato está tentando tirar a concentração do lobo. O gato não para de falar. É que tem vários microfones fechados. Mas tem um monte de gato aí falando junto comigo. Né? Isso é fato. E o tubarão? O tubarão já foi contatar o contador dele porque ele quer abrir uma empresa. Ele não sabe do que se trata, mas se eu falei, né, que agora o momento é desenvolvimento de tecnologia, o tubarão já foi. Né? Porque o tubarão é da ação. O gato é da comunicação, o lobo é do planejamento e a águia é da criação. Né? Então, o tubarão já está lá abrindo a empresa dele, já entrou lá no site, já está criando o MEI dele, né, o microempreendedor individual, já está contatando o contador dele, porque ele não entendeu a mensagem, mas se falou que ele vai precisar reinventar, então já vai montar a empresa dele. Então, tudo isso
faz parte, né, dos perfis de personalidade que a gente vai precisar desenvolver. Então, aqui, nós temos uma ideia. A águia é aquela pessoa idealizadora, a pessoa da criatividade. Só que a águia, nesse momento, a águia precisa dar a cara para bater, no sentido de se mostrar. A águia cria, mas fica para ela. Ela tem vergonha de mostrar. A águia, ela já idealizou o novo mundo. Ela já está no novo mundo. Só que ela não consegue compartilhar esse novo mundo que ela enxergou com ninguém, porque a águia tende a ser muito retraída. O lobo, o cara já está... Olha o lobo. Eu estou falando, o lobo está assim, ó. O lobo já está pensando, o que eu vou fazer, né? Deixa eu ver, daqui já abriu o Excel para fazer as contas, já está pensando em coisas, porque ele é o organizador, ele é o planejador, é o metódico, ok? Nenhum detalhe passa despercebido pelo lobo. O gato é o comunicador, é o cara que vai vender, né? A águia cria, o lobo organiza, o gato vai lá e vende. Muitas vezes o gato vende como sendo a ideia dele, né? Mas é assim, né? O gato é gato. Me desculpa. Mas... Não tem problema. E o tubarão é ação. Ele muitas vezes age sem pensar. Esse é o tubarão. Porque cada um tem um perfil. Neste novo cenário, qual vai ser interessante? Que nós precisamos aprender um pouco de cada um desses perfis. Eu peguei os mais fáceis, né? Algumas das pessoas que estão na sala, a gente aprofundou isso direto, muito mesmo, numa aula que eu dei, né, para a faculdade. Estou pegando basicamente. Eu não vou estragar a surpresa, né? Mas daqui a pouquinho eu falo o que vem aí para diante. Então, é necessário entender qual é o meu perfil para que você possa identificar dentro de si quais são as ferramentas que já estão disponíveis para você. Ferramentas comportamentais. Porque cada um desses animais já tem dentro de cada um desses animais, cada um desses perfis, né, tem dentro de si ferramentas já disponíveis. Só que você precisa acessar. O ideal é que nós consigamos entender esses 4 perfis. Que é possível que a gente consiga desenvolver em nós essas 4 habilidades. Mas sempre em nós, uma vai ser a que sobressai, né? Então, você precisa transitar. O gato precisa parar de ser lá o oba, né? E levar um pouco mais as coisas a sério. Porque o gato, tudo para ele é lindo e maravilhoso. Ele precisa levar mais a sério. O tubarão, ele precisa pensar antes de agir. O lobo precisa, para, acabou, chega. Você não vai chegar à perfeição. O lobo precisa colocar em prática o seu planejamento. E a águia, aquela pessoa que idealiza, ela precisa mostrar e vender a sua ideia. Fechou? Né? Tem um monte de águia aqui, olhando para cima, tentando entender se é isso mesmo. Né? A águia, no primeiro momento, nega. Eu não sou assim, não. Né? O lobo está falando comigo. Né? Eu sou assim mesmo. O lobo está prestando atenção. Tem lobo aí na sala de aula que deve estar anotando tudo que eu estou falando, mesmo eu tendo falado. Isso vai ficar disponibilizado. Ele está anotando tudo, porque não quer perder nenhum detalhe. Né? O gato é aquele que vai sair e vai fazer... Eu conto com vocês, tá, gato? Para vocês divulgarem o próximo evento, tá? O gato vai sair, participei de um evento fantástico. Cara, você precisa participar do próximo. Porque ele quer vender uma exclusividade. Ele quer ser o porta-voz. Isso é muito bom, né? E o tubarão é aquele que executa. É o cara que pilha a equipe inteira. Só que a gente precisa dosar também tudo isso, senão a gente perde feeling, perde o momento. E perguntas? Alguém? Ninguém quer fazer pergunta? Bom, antes de nós passarmos, tá? Eu queria, só para fechar, deixa eu ver que horas são. Opa, em cima da pinta, 4 horas.
Eu não vou me estender muito, porque acredito que muitos de vocês aí devam ter outras atividades, mas a ideia era trazer para vocês a reflexão do novo cenário que nós já estamos vivendo, do que poderemos enfrentar num futuro não muito distante, que é uma realidade que está batendo a nossa porta, e trazer para vocês, para que vocês possam entender como que cada perfil, é claro, não dá para a gente aprofundar o perfil, senão a gente estenderia assim por 2, 3 horas, para que vocês possam entender como cada perfil, cada grupo de pessoas, elas se comportam dentro da mesma realidade. Então, dentro desta realidade que eu tracei para vocês, só para fazer um resumo para fechar, a águia já está imaginando esse futuro. A águia já está traçando planos, tendo várias ideias, porque a águia é movida por ideias. E a águia parece que ela está perdida no pensamento, olhando longe, né? Mas ela já está tendo algumas ideias, alguns flashes. O lobo já está organizando, sistematizando todas essas ideias, diferentemente da águia. Enquanto a águia está desenhando o processo, o lobo está escrevendo o processo. O gato ele está assim, ó. Ele está assim, caramba, né? O que será que vem pela frente? Ah, vou esperar para ver, né? E aí fica olhando de lado. O gato só acompanha a tendência. O gato precisa aprender a também ser o protagonista, né? E depois nós vamos ver mais para frente, né, que o gato tende a ser manipulador. Então, cuidado, né? Se vocês... É claro que não dá para você se identificar com o gato, porque a gente não fez ainda, né, um aprofundamento desse perfil, né? E o tubarão, ele precisa aprender a agir menos e planejar mais. O tubarão, pessoas com perfil de tubarão têm dificuldade no planejamento. Ele não entendeu a atividade, já sai fazendo. Tá? Esse é um pouco o resumo daquilo que eu trouxe para vocês. Entenda o cenário. Tá? Quem é que sofre mais com este novo cenário? Quem é que sofre mais, na opinião de vocês? Vamos ver se vocês já estão bons. O Ivan, ó o Ivan, o meu aluno lá do Senai, ele colocou aqui no chat. Sou aluno do Poçal e sou um lobo bem... Nossa, o Ivan é lobaço, né? Lobaço. Para mim, as metodologias novas de trabalho trazem alguns desafios, em especial a cultura DevOps, que é aqui no mercado de TI, né, utilizando todos esses cenários de desenvolvimento e infraestrutura, né, que envolve mudanças mais graduais, rodar certas coisas em modo beta, né? Calma, relaxa. Primeiro vamos experimentar para depois ver se dá resultado. E o Ivan é uma pessoa que fica desconfortável de fazer algo que ainda está incompleto, né? Se eu não me engano, o Ivan, você tem formação de engenheiro, né? Você é engenheiro, se eu não me engano. A formação do Ivan, ele tem uma cabeça mais de engenheiro. Faz engenharia, tá vendo? O Ivan é um lobo clássico, porque o lobo gosta das coisas muito, muito bem explicadas nos seus mínimos detalhes. A águia sofre mais. A Edilene colocou. A Edilene é minha aluna da pós-graduação, né, em psicologia organizacional. Então, a águia e o lobo são dois perfis que sofrem mais nesse novo cenário. Tá? A Margarete. Ô, Margarete. E aí, Bob? Tudo bem com você? Tudo ótimo. Estou Muito adorando. bem. Muito obrigado aí por sua presença. Margarete, uma querida amiga, dá aula com a gente lá. Fiz meu perfil Gato e Lobo. A Margarete, né, desde quando a gente se conheceu, na época do Valmir, é lobo, né, Margarete? Uhum. Agora, talvez o seu gato tenha despontado, né? Sim. A Margarete passou por um processo aí de autoconhecimento, autodesenvolvimento, e provavelmente ela deixou o gato dela assumir, às vezes, um papel. Bacana. Pode falar, Margarete. Então, é muito importante a gente conhecer o nosso perfil, não é? Porque aí eu entendo porque o gato também ele não gosta de conflitos.
E toda vez que tinha algum conflito, eu me achava culpada, eu me achava boba, idiota, né? Mas é o meu perfil, eu entendendo isso, né? E eu preciso dar vazão, melhorar a águia e o tubarão, executar, né? Perfeito. Principalmente executar. Ok, aí a Margarete então precisa aprender com a Giovana, né, Giovana? Giovana é tubarão clássico, né? Sofre pela inquietude, precisa aprender a esperar, pensar para depois agir. Mas faz parte, né, Giovana? É o aprendizado. Né? O que mais? Águia e lobo sofrem mais. A águia e lobo, o tubarão sofre? Sofre. Porque o tubarão olha para trás, tem um monte de gente esperando as coisas acontecerem. O tubarão não vai ficar esperando, o tubarão vai embora. Né? Vai embora. Eu não vou esperar. Né? Então, como é que o Abel fala? Não vou ficar batendo palma para doido? Pra doido dançar, cara. Eu não vou Jamais. ficar batendo palma para doido dançar? Não, eu não bato, você sabe disso. Eu não bato palma pra doido dançar, não. Ajuda ele a dançar, mas não vou bater palma pra ele, É entendeu? isso Se ele tá aí. feliz assim, na boa. Vai embora. Opa! Então, gente, quem é que se adapta mais nesse novo cenário? O gato. O gato, para ele, o gato ele vai se adaptar a qualquer cenário. Né? Só que aí, o gato, ele precisa entender e levar muito, porque não que o gato não leve a sério, mas o gato precisa encarar as coisas com mais seriedade, porque o gato, ele demonstra excesso de otimismo. E às vezes falta para o gato um pouco de realidade. Ok? E o tubarão se adapta. É para fazer? Vamos fazer, né, Giovana? Vamos embora. É para fazer, fazer. Sozinho, não vou esperar ninguém, vou lá e faço. Né? Esse é o perfil do tubarão. Então, a Giovana, é para fazer? O que é para fazer? Cadê a Giovana? Já fez. Pô, Giovana, a gente nem conversou. Conversar para quê? Eu já sei o que é para fazer. Né? Mas esse é um processo dela. Ela sabe. Né? Ela sabe que ela precisa parar, pensar. Mas já pensei, 5 minutos. Agora vamos. Né? Então, o lobo está pensando até agora. Tem lobo aqui na saga que está pensando até agora. Como é que eu me livro de tudo isso? Né? A Thaís, acho que no novo cenário os perfis precisam completar. Caso contrário, todos sofrem, uns mais, outros menos. Fechou. É exatamente isso. A gente vai precisar da flexibilidade de tentarmos harmonizar em nós cada um desses aspectos dos 4 perfis. Né? Então, diante de tudo isso, o cenário que está à nossa frente vai demandar de nós exatamente isso. Ricardo Alves Lemos, grande fofinho, né? Muito obrigado aí por sua presença. Né? Buscar o Ricardo, para quem um dia tiver o prazer de ter aula com o Ricardo é lobo com ascendente em lobo e lua em lobo. Né? Então, meu Deus do céu, e o Ricardo já passou por bons momentos e maus bocados, né, Lemos? Por conta até desse perfil de personalidade aí, mas enfim, né, ficou lá atrás esse processo, houve um aprendizado também, né, e não adianta. Lobo é lobo, vai nascer o lobo e vai morrer lobo. O Donegar. Ei, Gustavo Donegar. Hoje em dia ele nem sabe mais o que ele é. Veja em mim características de lobo, gato e tubarão. Mas não tem problema. Como você é jovenzinho, Donegar, então você está na fase de transição, né? Então, isso é característico. Então, como você está ainda com seus 14 anos de idade, né? Mas você tem ainda um pouco de águia, porque na sua área demanda muita criatividade, mas você entendeu que a águia, neste momento, precisa ser deixada de lado para outros aspectos aflorarem em você. Né? Você foi demais, águia. Eu bati muito em você. Você lembra disso? Quanto você apanhou para você deixar a sua águia um pouquinho lá no pé da montanha. Deixa essa águia lá, sai de frente dessa lousa. Né? Karime, minha querida Karime, o papel do gestor para identificar os perfis e extrair o melhor, bem como apoiar no desenvolvimento, se torna mais essencial nessa realidade de gestão à distância. Muito mais, Karine, muito mais mesmo. Porque, na verdade, o novo gestor vai ter que ter a habilidade de fazer uma leitura corporal à distância. Né? A leitura corporal, na presença, é tranquilo. Né?
Mas a distância é uma habilidade que o novo gestor vai precisar identificar. Isso é fato, né? Porque ele vai precisar se adaptar e extrair melhor. Por quê? Não é todo mundo que vai se adaptar ao home office. Então, águia no home office, nossa. Águia, o gestor tem que todo dia acordar a águia. O que você está fazendo? Eu estava dormindo. Né? Essa é a águia. O lobo não, o lobo acorda o chefe. Né? O lobo acorda o chefe todo dia. Né? Ô chefe, tô aqui já. Não sei o que. Não, calma. Calma que falta meia hora para a gente começar. Mas ele já está lá. O lobo já está lá. Né? O gato, o chefe manda mensagem para ele, né? Aí o gato vai falar assim, o chefe está me procurando. Aí ele entra, né, na live. Onde você está? Não, chefe, estava aqui. Não, ele estava lá no estacionamento, ele estava indo lá para a farmácia, ele volta e dá aquele miguezinho, né? E o lobo não, o lobo, 8 horas é para começar, 8 horas ele liga a câmera e fica esperando. O lobo é metódico. Então, o que a Karime falou, o novo gestor vai precisar entender um pouco desses perfis para extrair o melhor desse funcionário. Pô, Porçalho, até para corroborar aí o que a Karime falou, eu acho que nesse novo cenário é fundamental a adaptação dos gestores também para a identificação desses perfis, né? Eu tenho o maior exemplo hoje da minha equipe agora, que com esse novo cenário, os nossos gestores teve que ser muito ágil para identificar cada perfil, se é águia, lobo, gato, tubarão. Claro, tem outras nomenclaturas também. Sim. E eu até ouvi uma frase muito importante, falando que você não pode ser perfeito, né? Para você se adaptar em cada... Porque eu entendo, para chegar num jeito mais completo, você tem um pouquinho de cada. Não adianta você fazer um trade-off também. Eu sou lobo e agora eu vou ser tubarão, né? Eu organizei e agora eu vou executar. Eu acho que você tem que ter um pouquinho de cada. E eu vi uma frase esses dias bem legal, falando que você não é perfeito, mas o seu time pode ser. Porque se você tiver um pouco de águia, de lobo, gato e tubarão, eu acho que as coisas podem fluir. Perfeito. E aí você coloca as pessoas em posições estratégicas. Né? Então, você colocar, por exemplo, um águia para atender, ele pode ter essa habilidade, mas o cara vai ser criativo. Né? Agora, se você colocar um gato no atendimento, o gato vai arrebentar no atendimento. O lobo tem que ser o ADM da loja. Né? O lobo é o ADM. Ele tem que ser o ADM. Não dá para colocar o águia Não dá, ADM. exatamente. Não dá. Exatamente. O lobo tem que ser o administrativo da loja. Ok? Professor. Gerente, pelo amor de Deus, ou você é lobo ou você é tubarão. Dá para ser gato? Dá. Mas aí você foca nas pessoas e esquece do resultado. Fala aí, Ítalo. Opa, desculpa te interromper, professor. É que a gente tem alguns pontos fortes e pontos fracos em todas as personalidades, né? Perfeito. Por exemplo, um dos pontos a melhorar no lobo é que ele tem dificuldade em se adaptar a algumas mudanças, ou não consegue imaginar muitos progressos, né? E agora que a gente está numa situação totalmente atípica, talvez seja a hora do lobo aprender com o tubarão também, né? Por exemplo, quem trabalha na área de TI ou estuda, a gente atualmente está tendo uma enxurrada de novas ideias, novas CNS para poder produzir, desenvolver conteúdo, coisas que a gente não tem documentação, não tem tradução ainda. Então, uma coisa que o senhor disse também lá no começo, o Brasil ele é um grande captador de tecnologia, mas a gente dificilmente tem alguma ideia, alguma CNS de produção que seja desenvolvida aqui. Então, a gente acaba recebendo de fora e trabalhando muito bem com ela, o que é ótimo, né? Principalmente. Perfeito. Mas a gente está numa enxurrada de ganho de conteúdo de fora que às vezes é difícil a gente acompanhar. Então a gente tem que meter a cara. Tem que dar uma de tubarão para aprender na marra, entendeu? Exatamente. É muita coisa chegando. Tem sido bom também por isso. Exatamente. Muita coisa chegando ao mesmo tempo. E o Ítalo chamou atenção, né? O Brasil, qual é a parcela, a fatia que vai caber para o Brasil dos 22 milhões de emprego na área de tecnologia e dos 12,5 trilhões de dólares que o mercado vai movimentar até 2035. A gente vai continuar importando tecnologia ou desenvolver tecnologia? Né? Cenário para desenvolver tecnologia nós temos, mas é mais barato importar, né? Porque alguém já pensou e já fez essa tecnologia. Exato. Né? Muitas vezes a gente importa tecnologia e exporta mão de obra. Exato, sempre. É geralmente o que acontece. Então, o cara é crânio, trabalha numa subsidiária aqui da multinacional de tecnologia. Aí o cara, como ele domina o inglês, que é uma língua universal no mundo dos negócios, ele vai ser alocado em qualquer parte do mundo e vai embora. Né?
e aí ficou defasado aquele baita profissional aqui que poderia desenvolver, porque nós não temos cultura da ciência, desenvolvimento de ciência, um parque científico aqui, então a gente manda embora para outros países, Estados Unidos, Europa, Ásia, etc. Né? As parcerias, como você falou, vai ser muito importante na nova realidade. Juntar nossas competências e perfis parece para crescer e ficar mais fortes. Dito isso, não quero mais me delongar e prolongar. Vamos lá? Aí um convite para vocês, o que vem a seguir, para que a gente possa realmente nos aprofundar nisso. Fica o convite, o nome aí que eu coloquei, ilustrativo, para a gente brincar um pouquinho com os colegas, os amigos das redes sociais. Dia 11 de junho, daqui a 15 dias, às 15 horas, estarei aqui novamente com o workshop animal. Esse workshop animal, nós vamos aprofundar cada um desses perfis, buscando pontos fortes, pontos fracos, o que cada um precisa aprender com o outro. Né? Então, eu vou também, pai bola, rapidinho, 1 hora, bate-papo reflexivo, para que a gente possa descobrir onde que nós estamos nesse novo cenário. Então, o que eu posso contribuir? Então, neste momento, dia 11 de junho, às 15 horas, vou lançar esse workshop. Eu queria muito contar com a participação de vocês, para quem realmente quer descobrir perfil. Fiquem à vontade. A partir de amanhã, estarei disponibilizando o link para que vocês possam fazer as inscrições, a reserva, e aí compartilhe à vontade com seus contatos para que a gente possa aprofundar isso junto, tá? E aí eu vou colocando para vocês aí pílulas toda semana, lembrando todos os dias ali para pessoas fazerem inscrições, da mesma forma que eu fiz com vocês. E agora vocês têm aí esse momento para a gente compartilhar, crescer. Obrigado, Karime. A gente sabe que o dia a dia é corrido, né? Mas a gente tenta dar esse espaço de 15 dias até para as pessoas se organizarem. Estou aproveitando o momento que eu sei que está todo mundo em casa, ninguém pode sair na casa de parente, ninguém vai para churrasco, ninguém vai fazer nada. Então, nesse momento, estou aproveitando para ser sábado às 15 horas. Né? Mas fica aí o convite, eu espero que vocês consigam participar. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado, né? Tenham gostado aí do bate-papo de hoje, das reflexões. Eu quero, a Renata, sou formando em engenharia e caí aqui de paraquedas e me surpreendi. Onde será divulgado o workshop? Renata, eu vou divulgar o workshop Instagram, LinkedIn e Facebook. Tá? Então, eu vou colocar aqui no Instagram, vocês me procuram lá. Ok, cadê? Não estou conseguindo. Vamos ver aqui. Não consigo. Bom, é só me procurar Roberto Possarle no Instagram. Aí vocês me acham é só colocar Possarle. Possarle é sobrenome aí. Sim, eu posto no status do Facebook, do WhatsApp. Então, de alguma forma, vocês vão encontrar. Eu queria agradecer de verdade, mais uma vez, as pessoas que de boa fé compartilhou aí este evento, né? Obrigado, Renata. Obrigado. E aí... então, esse daí já está no radar, tá, Edilene? Esse daí já está no radar. Depois que eu fizer 2 desse animal aí, eu vou fazer o disque aí com a gente, tá? Então, a gente vai trabalhar isso aí mesmo, tá bom? Bacana. Valeu. Amador. Ei, Amador. Muito obrigado aí por sua presença. Grande Amador. Lucas Jerônimo, grande animal, monstro. Né? Muito bem. É isso aí. Pessoas, eu quero agradecer imensamente aí a participação de vocês todos e pedir aí que todos vocês possam estar juntos comigo mais uma vez no dia 11 de junho. Adriana Libarino, mais uma vez, muito obrigado. Dani, muito obrigado. A Dani também é das antigas, né, da Claro. Muita gente aí da Claro que está junto comigo. Muito obrigado. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado dessas reflexões para dizer para vocês que eu estarei disponibilizando este vídeo
no YouTube. Então, me procurem lá, Roberto Possali, que vocês vão me achar, me localizar, ok? É isso. Muito obrigado aí pela presença, pelo apoio, pelo carinho.